cientistas batizaram os cromossomos como cromossomo 1, cromossomo 2 e assim por diante. Os únicos cromossomos que não são batizados com números são os cromossomos sexuais, que têm o nome X e Y. Então, os espermatozoides vêm trazendo o cromossomo 1 do pai, 2 do pai, 3 do pai e assim por diante. Já o óvulo vem trazendo o cromossomo 1 da mãe, 2 da mãe e assim por diante. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto. O zigoto, portanto, terá 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2 e assim por diante. Ele terá 2 cromossomos de cada tipo porque herdou um que veio do pai e um da mãe. Como o espermatozoide e o óvulo só carregam um cromossomo de cada tipo, eles são chamados de células haploides, que representamos pela letra N. Como o zigoto e todas as células que derivam dele por mitose têm 2 cromossomos de cada tipo, eles são chamados de células diploides, que representamos pela letra 2L. Então, uma célula diploide é aquela que tem par de cromossomos homólogos. Entenda o que são homólogos. Os cromossomos homólogos são aqueles que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e carregam os mesmos genes homólogos. Então, um cromossomo 1 é homólogo de um cromossomo 1, e assim por diante. Mas entendam, um par de cromossomos homólogos não contém cromossomos idênticos. Podemos dizer que cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes. Agora vamos falar novamente de células diploides e células haploides. O zigoto é diploide, como vimos anteriormente, pois ele possui pares de cromossomos homólogos. Todas as células do nosso corpo são diploides, com exceção aos espermatozoides e óvulos, que são haploides. E é aí que entra a meiose. O objetivo da meiose é pegar uma célula que é diploide e a partir dela produzir células haploides. Entendo porque isso é importante. Nossa célula tem 46 cromossomos, mas o espermatozoide e o óvulo tem que ter a metade de 23, porque vazam quando fecundar. Quando o espermatozoide fecundar o óvulo, volta a ter o número de cromossomos normal da espécie, que é 46. Primeira etapa da meiose, chamada de reducional ou meiose 1, onde ocorre a redução de cromossomos. Na primeira divisão, a célula diploide se divide em 2 células haploides, meiose 2 ou equacional. As 2 células haploides da meiose 1 deram origem a 4 células haploides. Assim como na mitose, antes de começar a meiose, ocorre os períodos G1, S e G2. No período S, ocorre a duplicação do DNA. Antes de começar a meiose, os cromossomos já foram duplicados. Então, o cromossomo que já era simples, com apenas um DNA em uma cromátide, agora passa a ser duplicado 2 DNAs em 2 cromátides. Meiose 1. Agora que o DNA já foi duplicado no período S e que já passou pelo período G, está pronta para a meiose 1. A meiose 1 se subdivide em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Por sua vez, a prófase 1 se subdivide em leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno e diacinese. Prófase 1. Leptoteno. Ocorre a compactação do DNA. Zigoteno. Ocorre algo exclusivo da meiose 1, que não ocorre na mitose e na meiose 2. Ocorre o espareamento sinapse, os cromossomos homólogos. Para eles ficarem bem unidos, forma-se o complexo proteico, chamado de complexo sinaptonêmico. Paquítero. O complexo sinaptonêmico é essencial para que no paquítero ocorra a permutação, que também é chamada de crossing over, porque a permutação é uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Só que para os homólogos fazerem a troca de pedaços, eles têm que estar bem juntinhos. Por isso o complexo sinaptonêmico está ali unindo os cromossomos. Isso é feito para variabilidade genética. Feito a permutação, não precisa mais do complexo sinaptonêmico. O diploteno desfaz o complexo sinaptonêmico. Quando o complexo sinaptonêmico é desfeito, os cromossomos se afastam um pouco, mas ficam unidos apenas pelo ponto onde ocorreu a permutação. Esse ponto onde ocorreu a permutação é chamado de quismas. Feito isso, vamos à próxima subfase. Diacinese. Fragmenta-se o envelope nuclear e os cromossomos se ligam ao fuso.
Os cromossomos na meiose 1 ficam ligados apenas por um lado, diferente da mitose. Agora que terminamos a prófase 1, começamos a metáfase 1. Metáfase 1 é o momento de formar a placa equatorial ou metafásica. Acontecia a mesma coisa na mitose. O que a metáfase 1 faz é deslocar os pares de homólogos para o meio da célula. Colocam-se os cromossomos no meio da célula. É uma maneira de organizar os cromossomos para que a anáfase mova metades para cada lado. Anáfase 1. Os cromossomos duplicados são deslocados pelas fibras do fuso para os polos da célula, ocorrendo a separação do par de homólogos, mas não ocorre a separação do centrômero. Telófase 1. Refaz o envelope nuclear e ocorre a citocinese, que é a divisão da célula, formando duas células haploides. Entre a meiose 1 e a meiose 2, ocorre o período chamado intercinese, em que há duplicação do centrosomo e centríolos. Meiose 2. Prófase 2. Os cromossomos duplicados condensam-se e o centrossomo e o centríolo duplicam-se. A carioteca rompe-se e o nucleolo desaparece. Forma-se o fuso e surgem os cinetócoros. Metáfase 2. Algumas fibras do fuso unem-se aos cinetócoros e orientam os cromossomos duplicados, orientando-os para a região equatorial da célula. Anáfase 2. Ocorre a separação dos centrômeros e das cromátides irmãs, que passam a ser chamados de cromátides irmãos. Eles são puxados para os polos opostos da célula, orientados pelos microtúbulos de fuso. Telófase 2. As fibras do fuso desaparecem. Assim, a carioteca e o nucleolo reorganizam-se. Os cromossomos descondensam-se, ocorrendo a citocinese, resultando em 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula inicial.